Olá para você, seja muito bem-vindo às nossas redes sociais. Você que é membro na Igreja do Coração, você que também não é membro na Igreja do Coração e que tem participado conosco e estado conosco nos nossos estudos bíblicos, nas nossas transmissões de culto, né, de reflexão da celebração, na nossa escola bíblica dominical. Para você que tem ser envolvido conosco, seja muito bem-vindo. Nosso interesse, nosso objetivo é proporcionar para você ah, uma possibilidade de estudo, compreensão e proximidade com a Escritura Sagrada, com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Então nós temos, como cristãos, uma escritura que norteia, que fundamenta. Diferentemente dos ministros do Supremo Tribunal Federal da nossa nação, nós não olhamos para o texto sagrado, para o que está escrito, e tentamos distorcer. Não, a gente olha para o que está escrito e a gente obedece. É assim que o cristão faz. O cristão alinha sua conduta, sua prática ao que o Mestre Jesus ensinou, a que a palavra de Deus determinou, e não o contrário. Eu não escolho primeiro o que eu creio, o que eu penso, o que eu acho, e depois vou tentar dar um jeito de distorcer o texto. Muitos fazem isso. Mas um cristão genuíno não. Um cristão genuíno busca se aproximar da Escritura Sagrada, e como fundamento da fé cristã, como fundamento da fé, como coluna da nossa fé, nós estudamos sistematicamente a Escritura Sagrada. E esse estudo bíblico é para isso. É para nós juntos desfrutarmos e extrairmos para nós os ensinos da palavra de Deus, né? Na nossa escola bíblica dominical também fazemos isso. No nosso culto nós pregamos também a palavra de Deus. Então o fundamento da nossa fé é a palavra. A nossa fé é centrada em Cristo Jesus. Então é uma fé cristocêntrica. Tudo passa por Jesus, fundamentada na Escritura Sagrada. São dois veios condutor da fé cristã: a fundamentação na palavra e a centralidade em Cristo. E assim nós pretendemos que seja na sua vida também como cristão e que você possa desfrutar de preciosos ensinamentos da palavra. Pois bem, nós temos aqui estudado a carta aos Romanos. Toda quinta-feira nós agora estamos dando sequência a esse estudo, né, de Romanos, e nós já chegamos no capítulo 8 de Romanos, né? Paulo escreve essa carta com intenção de também, além de doutrinar, né, de ensinar doutrinas bíblicas e costumes ligados à Escritura Sagrada, ligados à vontade de Deus. Lembre-se que Paulo está escrevendo como apóstolo, como autoridade apostólica e como alguém que é inspirado por Deus, né? Theopneustos, divinamente inspirado. Aqui, nesse momento, ele está tentando, ele vai fazer uma viagem para a Roma. E antes dele chegar até Roma, ele havia tentado ir uma vez, não tinha conseguido, e antes ele escreve uma carta. E essa carta, repleta de ensinamento e de sabedoria divina, ela chega não só aos romanos, mas também aos efésios, aos gálatas, aos filipenses, e até a nossa igreja, até nós hoje, igreja do século 21. Então ela se tornou parte de um cânon bíblico, ela se tornou parte da Escritura Sagrada, e ela nos ensina profundidades. A carta aos Romanos, ela tem um contexto, ela tem um conteúdo de muito ensinamento e muita conexão com outras partes da Bíblia. E ela faz chave, né, para ligar e para abrir várias portas, né? Na carta aos Romanos a gente vê graça, justificação, santificação, expiação, propiciação. São tantos os conteúdos doutrinários na carta aos Romanos que nós nos beneficiamos muito com a leitura dela. Então, sem mais delongas, vamos para o capítulo 8 agora. O capítulo 8, ele é dividido em 3 partes. Paulo fala da vida pelo Espírito, depois ele fala da vida no porvir, né, dessa glória futura, e depois ele fala da vitória do cristão. Então são 3 partes, nós vamos ver agora a primeira parte. Acompanhe comigo na sua tela. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se viverem pelo Espírito, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mais um detalhe aqui. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos fazer uma pausa aqui. Esse primeiro destaque, esse primeiro bloco, né? Primeira parte aqui, quando ele fala da vida pelo Espírito, é repleta de ensinamentos que nós gastaríamos milhares de horas. Aqui você tem doutrina da adoção, aqui você tem a filiação, né, nossa para com Deus, aqui você tem a santificação, você tem regeneração, você tem a conversão. Você tem inúmeros temas aqui só nesse pequeno pedaço de texto que eu li. Então nós vamos tentar extrair aqui pelo menos o mínimo que pudermos com esses 30 minutos que temos, né? Primeiro, Paulo fala sobre a redenção e remissão de pecados, né? O apóstolo está fazendo aqui uma exposição a respeito da importância da presença de Jesus para a remissão dos nossos pecados. E quando somos redimidos, e quando somos limpos, quando somos transformados, né? O apóstolo aos Coríntios vai dizer, aquele que está em Cristo é nova criatura, né? Quando ele está ali se referindo aos Gálatas, ele fala, não, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então é como se as coisas se fizessem novas, uma nova vida. O mesmo papo que ele teve com Nicodemos, e ele tentou explicar para Nicodemos sobre essa nova vida, esse novo nascimento, essa regeneração, né? Um novo gerado de novo. Então, quando você está em Cristo, você tem ali um novo nascimento, você tem uma vida que começa a partir daquele ponto de compromisso com Jesus, de perdão, de arrependimento, contrição, quebrantamento. E aí, o apóstolo vai explicar que a partir desta vida,
ela não aniquila completamente a vida anterior. Não se apaga, não se esquece da vida anterior. Os atos da vida anterior a Cristo, eles trazem suas consequências e eles trazem também a sua existência, a sua concretude. Os atos estão ali, eles aconteceram. Mas estes atos agora, pela misericórdia de Deus, não trazem mais condenação sobre o cristão. Ele começa dizendo, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele vai explicar que Jesus nos justifica diante da lei de Deus, né? A lei diz que a alma que pecar, essa morrerá. E aí o Mestre Jesus, perdoador de pecados, aquele que morreu no nosso lugar, perdoando os nossos pecados, se coloca diante da lei e se coloca diante de Deus dizendo que nós, em Cristo Jesus, fomos perdoados dos nossos pecados e nos torna justos, né? Nos justifica diante de Deus. Aqui, o apóstolo está trazendo uma preciosidade da compreensão da vida cristã. Porque uma vez que nós nos convertemos a Jesus, os erros do passado, eles conscientemente ou inconscientemente, eles nos acusam. E o diabo muitas vezes também se levanta para te acusar, para te apontar o dedo. Quando eu digo diabo, estamos dizendo da influência do diabo na cultura que te cerca. Muitas vezes os seus próprios familiares vão te acusar. Muitas vezes os seus próprios amigos vão te acusar. E a ação do inimigo é assim mesmo. Ele faz uso dos sistemas que estão ao nosso redor. Sistema político, assim como ele usou governadores, reis, ele usou na época do Antigo Testamento, ou mesmo na época em que Jesus estava sobre a terra, houve uma sistematização da cultura política da época contra o cristianismo. Hoje, ao nosso redor, quando a gente observa o Zeitgeist, né, o espírito da época, a cultura da época, a televisão, a mídia, há uma sistematização contra o cristianismo. Quando você olha muitas vezes até os seus próprios familiares, você quer tomar decisões cristãs na sua vida, e os seus familiares se opõem a você, muitas vezes apontando o dedo na sua cara e fazendo acusações para com você. Mas olha, o apóstolo diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qualquer erro que você tenha cometido, qualquer pecado que você tenha cometido, em Cristo Jesus você se torna justo. Santificado em Cristo Jesus, regenerado em Cristo Jesus, transformado em Cristo Jesus e convidado por Cristo Jesus a viver uma vida de santificação na presença dele. Isso não traz para você nenhum contexto de que você se torna perfeito quando você se compromete com Jesus, mas que você vai se aperfeiçoando progressivamente até o dia que Jesus convocar você para a morada celestial. Assim é a vida do cristão. E aí o cristão, de posse disso, dessa verdade, ele introjeta essa verdade e ele não permite mais que até as consequências traumáticas do passado possam guiar e conduzir a vida dele, porque ele sabe que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então tome posse disso. Não há mais condenação para a sua vida pregressa. Se você está em Cristo e se tornou nova criatura, o Senhor já morreu na cruz por você. O Senhor Jesus já levou sobre ele mesmo todas as suas iniquidades. Ande e caminhe com o Senhor e não permita que os sistemas ao seu redor pressionem você e forcem você a acreditar que ainda há peso a ser carregado, que ainda há fardo e jugo a ser compartilhado, que ainda há trauma que dirige a sua vida. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí o apóstolo vai trazer a ideia de que essa condenação ela não existe, justamente porque Jesus é enviado por Deus para proporcionar uma vida no Espírito.
E esta vida no Espírito, ela não mais é guiada pela carne. E ele faz de novo aqui uma contraposição entre carne e Espírito. Metaforicamente falando, obviamente, a carne não é carne física. A carne aqui é a vontade antropocêntrica e hedonista do homem, ou seja, a vontade sentada no seu umbigo, onde ele quer fazer tudo do jeito dele e ele se distancia de Deus em seus delitos e pecados. Ele diz no versículo 5 assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, esta ideia de mentalidade da carne sendo morte, mentalidade da carne sendo uma vida secular, mundana, guiada só por prazeres efêmeros, e uma vida espiritual que tem outros valores, é uma contraposição. Aqui há uma posição contrária de uma decisão de pessoas que caminham em direção ao que somente a vontade humana quer, e a posição de pessoas que estão dispostas a caminhar de acordo com a vontade do Espírito, ou seja, de acordo com a vontade de Deus, né? E o apóstolo fala que aqueles irmãos, né, entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, ou seja, ele está escrevendo essa carta a cristãos. Então, se você é cristão, a carta é escrita a você. O versículo 9 vai dizer que você não está sob domínio da carne, mas domínio do Espírito. Se de fato o Espírito habita em você. Aí é um questionamento. Você está sob domínio do Espírito mesmo? Se você está sob domínio do Espírito, você vai fazer a vontade de Deus. E aí, será que você está será que o Espírito habita em você? E aí ele continua, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso aqui é muito importante, porque hoje em dia as pessoas, para serem politicamente corretas, acabam tentando relativizar valores, ou mesmo relativizar padrões, relativizar linhas separatórias, né? Como se tudo fosse a mesma coisa, como se todos fossem filhos de Deus, todos pertencem a Jesus, todos vão morar no céu, todos, tudo, né? Para ser politicamente incorreto, para ser politicamente correto, pessoas abrem mão de valores. O texto sagrado da palavra de Deus é muito claro, existem dois caminhos. Um é um caminho da carne, o outro é o caminho do Espírito, não é o mesmo caminho. E aí ele questiona, no caminho do Espírito caminha quem é guiado pelo Espírito, quem é dominado pelo Espírito. E este que é dominado pelo Espírito, ele pertence a um dono. Esse que é dominado pelo Espírito, o dono dele, né, ele é pertença de Cristo. O que caminha no outro caminho não é pertença de Cristo. Não é. Você tem um caminho claro, existe um caminho claro aqui de caminhar com Jesus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele. Então, existe um caminho que nós devemos trilhar com Cristo. E o final deste caminho se dá na glorificação que o apóstolo Paulo menciona. Se dá na eternidade com Deus. O final deste caminho se dá em uma ausência completa de dor e sofrimento. Este é o caminho com Cristo. Mas este final, ele é o final do caminho. Ele não é o final da vida. Muitas pessoas acreditam que para ir para o céu, basta morrer. Morreu, foi para o céu. Que para ter e se fazer a vontade de Deus, ou estar debaixo da bênção de Deus, é só você fazer uma boa obra, não ser uma má pessoa. Não, existe um caminho a se trilhar. E este caminho a se trilhar é o caminho com Jesus. É o caminho com Cristo. O outro caminho, o caminho hedonista, né, o caminho antropocêntrico, o caminho em que o homem se opõe à vontade de Deus e que o homem quer buscar autojustificação o tempo inteiro,
e que o homem quer buscar se desculpar o tempo inteiro, este caminho da carne, este caminho traz um outro final, traz um outro apontamento. O que o apóstolo está dizendo aqui é que se nós caminhamos com Jesus, nós pertencemos a Jesus. E se pertencemos a Jesus, devemos andar com Jesus e fazer a vontade de Jesus aqui na terra. Fazer a vontade dele. Ah, pastor, mas a vontade de Jesus é tão difícil de se fazer, é tão difícil você cumprir a Escritura. Eu sei, para todo mundo, inclusive para o próprio apóstolo. O apóstolo Paulo declarava, né? Eu estou tentando fazer coisas boas e não consigo, a coisa ruim que eu não quero bate a minha porta o tempo inteiro, porque a luta da carne contra o espírito. E andar com Jesus não quer dizer ser perfeito. Andar com Jesus quer dizer lutar pela perfeição, lutar pela santidade, lutar, levantar, cair, caminhar, andar, prosseguir em direção ao alvo. O apóstolo Paulo diz isso: prossigo em direção ao alvo, deixando para trás as coisas que ficaram para trás. O que ele tenta alertar aqui nesse específico texto, nesse pedaço específico do texto, é que ainda que tenhamos caminhado o caminho da carne, agora nós estamos no caminho do Espírito. Além de não ter condenação no final do caminho da carne, a condenação da qual nós estamos livres, porque em Cristo Jesus nós passamos da morte para a vida e agora recebemos o galardão eterno, né, a glória eterna como consequência do nosso caminhar com Cristo aqui, da nossa decisão por Jesus, da nossa salvação pela fé no Cristo ressuscitado, na morte vicária dele. Aqui, nesse momento, o apóstolo está tentando dizer que a vida do cristão é uma vida pelo Espírito. No 12, no versículo 12, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeito. Pois se vocês viverem, sujeito a ela, né? Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se viverem pelo Espírito e fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, a mortificação da carne é um princípio cristão. Eu escrevi essa semana num texto que eu publiquei na internet. Um princípio cristão é a negação do eu, é a mortificação da carne, é o lutar contra a inclinação pecaminosa da humanidade caída. Somos imperfeitos, somos falhos, somos convidados pela nossa carne a caminhar no caminho da carne o tempo todo, mas quando estamos em Cristo, somos convidados a andar no caminho do Espírito. E quem anda no caminho do Espírito anda com Cristo. E quem anda com Cristo pertence a Cristo. Aqui está o questionamento, aqui está a grande pergunta. E a pergunta que se interpõe aqui na nossa mente. Qual dos dois caminhos você anda? Nós não estamos, e eu não quero dizer para você, que quem anda no caminho da religião está andando no caminho do Espírito. Não necessariamente. Quem anda no caminho da religião está já a meio caminho andado. Mas quem anda na religião pode também estar andando no caminho da carne. Há uma divisão aqui que o apóstolo faz. Muitas vezes, pessoas se enganam e adentram a grupos religiosos e achando que seguindo aqueles rituais religiosos, aqueles dogmas religiosos, eles vão se tornar cristãos por causa dos dogmas religiosos. E nem fé em Jesus, e nem a fé no sacrifício vicário de Jesus, e nem fé na ressurreição, e nem fé em tudo que compreende a salvação a pessoa tem. A pessoa está ali para, de certa forma, cumprir com rituais religiosos. E esses rituais religiosos, na cabeça desta pessoa, vão agradar a Deus. Rituais religiosos não vão valer de nada se, primeiramente, você não estiver disposto a caminhar o caminho do Espírito. O caminho do Espírito tem uma porta. E esta porta, ela é estreita. Esta porta, ela nos convida a entrar neste caminho.
E esta porta é Jesus, né? Jesus é a porta estreita. Jesus é a porta do caminho. Porque é um caminho. É um caminho, você vai passar pelo caminho. Mas antes de passar pelo caminho, dos rituais, da compreensão do texto bíblico, da aplicação do texto na sua vida, do cumprimento dos dogmas. Antes de passar por esse caminho, que é um caminho terreno, que se encerra na glória celestial, mas ele é um caminho terreno, você precisa passar pela porta. Jesus é a porta estreita. Jesus é o caminho. Jesus convida cada um de nós a um compromisso com Ele. Um compromisso em que inicia com a minha decisão pessoal de me arrepender dos meus pecados, confessá-los a Deus e receber Jesus como meu Senhor, como meu condutor no caminho. Eu não vou ter Jesus apenas como alguém que me abençoa mais. Se você está no caminho da carne, você quer ter Jesus apenas como alguém que te abençoe. Eu não vou ter Jesus como alguém que estenda suas mãos para me proteger somente. Se você está no caminho da carne, você busca só a proteção. Mas agora, uma vez convertidos a Jesus, uma vez entregue a Jesus, eu tenho Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele é comigo, habita em mim. E ele me conduz. E ele me guia. E ele me leva por este caminho. Um caminho do qual, muitas vezes, ele vai exigir de mim que eu confie plenamente nele e que eu não siga o intento do meu coração. Jesus, conversando com algumas pessoas certa vez, os questionou. Eles chegaram para Jesus e trataram Jesus como Senhor. E aí Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Um dos princípios do cristianismo é ter o senhorio de Jesus em nossas vidas, para andar no Espírito, para ser testemunha do Espírito, para ser herdeiro de Deus e ter a filiação, né? Adotados em Cristo Jesus, a doutrina da adoção. Estudamos quinta-feira passada na nossa classe de estudos doutrinários aqui, na classe interna da Igreja do Coração. Se você não se compromete com Jesus, você não se torna filho de Deus. Se você não se compromete com Jesus, você não se torna caminhante neste caminho, andarilho neste caminho, que é o caminho oposto ao caminho da carne, é o caminho que leva à perdição. Né? O relato bíblico diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles são caminhos de morte. E de fato esses caminhos, que o apóstolo Paulo coloca como sendo o caminho da carne, ele sempre traz a morte, ele sempre traz no final a consequência de morte. Mas o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Então, se você ainda se encontra perdido na religião, ou mesmo fora da religião, sem ter feito um compromisso com Jesus, sincero, genuíno, pessoal, de andar e trilhar o caminho de Jesus, eu quero orar por você. E quero desafiar você a caminhar neste caminho. Se você está caminhando nesse caminho já, eu já caminho, eu já estou andando no caminho do Senhor. Se você já está andando no caminho do Senhor, se você já está caminhando com o Senhor, eu quero também fazer um desafio para você. Que você se aprimore e que você melhore mais ainda a sua obediência àquele do qual você pertence a Ele, Cristo Jesus. Se você tem o Espírito de Cristo, você pertence a Cristo. Se aprimore mais, melhore mais, se dedique mais, se envolva mais. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas.
Antes de nós orarmos, e eu vou orar desafiando você nessa decisão, na nossa oração, tome uma decisão, ore fazendo um compromisso com Jesus, dizendo, olha, eu vou andar nesse caminho, o caminho do Espírito, eu vou caminhar com Jesus, vou me aprimorar, vou melhorar, vou ampliar mais, vou me dedicar mais à obediência a Jesus e a caminhar com Jesus. Mas se você, antes de nós orarmos, quero deixar para você alguns avisos. O primeiro deles é que nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico, todos os domingos às 18 horas. Esta reflexão que acontece às 18 horas, ela é transmitida às 18h20 para você. Então, todo domingo, 18h20, nas redes sociais da Igreja do Coração, nós estamos transmitindo a nossa reflexão. Todo domingo às 18h20. Toda quinta às 8 horas nós temos a transmissão deste estudo bíblico que você está recebendo na sua casa agora. Todo domingo às 9 da manhã nós temos a transmissão ao vivo da Escola Bíblica Dominical para você aprender a palavra. E nós nos dispomos a orar por você. Então nos envie um e-mail. ore por mim, @igrejadocoração.com. Nos envie um e-mail. Se você tomou alguma decisão, quer oração por essa decisão, quer oração por sua família, nós vamos orar por você. Se você também quiser contribuir financeiramente para os projetos da Igreja do Coração, e olha, a sua contribuição ela é muito importante. Ela nos ajuda a honrar os nossos compromissos financeiros, ela ajuda a pagar o aluguel, que não é barato, do nosso templo. Ela ajuda a honrar, a também expandir, porque agora nós precisamos, por exemplo, comprar novos equipamentos. E esses equipamentos novos, às vezes, custam um pouco caro. Então, nós precisamos de dízimos e de ofertas juntos para comprar e para honrar todas essas despesas. Então, contribua. Na sua tela já apareceu aí o Pix da igreja, né? A chave Pix, financeiro@igrejadocoração.com. Chave Pix da igreja é financeiro@igrejadocoração.com. Mas se você não usa o Pix, na sua tela está aparecendo aí também todo agência, CNPJ, conta, razão social da igreja, e que você, quando fizer o seu dízimo, fizer a sua transferência bancária, você estará nos abençoando e expandindo para que o que nós fazemos, a nossa influência bíblico-cristã, também seja expandida para alcançar outras pessoas, né? Precisamos de recursos financeiros para isso, né? Se você nos acompanha pelo Spotify ou pelo Cashbox, a chave Pix nossa, eu já falei, financeiro@igrejadocoração.com, mas se você não faz uso do Pix, você pode nos enfiar um e-mail nesse e-mail aí, financeiro@igrejadocoração.com, pedindo um boleto que a gente envia para você fazer a sua oferta, tá bom? Agora nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. E você, ore agora, tomando uma decisão, pedindo a Jesus que conduza você. Se você ainda não entrou no caminho, então peça a Jesus perdão e peça a Jesus para dar a mão para você entrar por esta porta do caminho. Se você já está andando no caminho, peça que Jesus te ajude a andar melhor ainda no caminho. Mas não ande no caminho oposto, no caminho da carne. O caminho do Espírito leva você às consequências espirituais. O caminho da carne leva você à morte. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, gratos te somos porque temos o privilégio de desfrutar da tua presença. Gratos te somos porque o Senhor nos abençoa com a tua palavra, com a instrumentalidade do teu servo Paulo, confrontando os nossos corações para que possamos entender a importância de andar no caminho do Espírito e de pertencermos ao Senhor. Nos abençoe e nos guarde. Oro agora de uma forma especial por esta pessoa que nos acompanha e que toma a decisão de andar no caminho hoje e que diz, quero passar pela porta. Que o Senhor a abençoe nos quilômetros e quilômetros que ela terá trilhando com o Senhor. Que o Senhor a abençoe, dando para ela perdão, consolação, dando para ela possibilidades de compreensão clara da tua palavra.
Agora, pois, não há mais condenação para esta pessoa que está em Cristo Jesus. Que assim seja na vida dela também. Que ela caminhe com o Senhor, ande com o Senhor e faça do Senhor, de fato, o Senhor da vida dela. Ora também por esses que estão na tua presença, caminhando com o Senhor, e que oram fazendo um compromisso de melhorar, de caminhar melhor com o Senhor. As abençoe e as guarde, seja com elas, protegendo, cuidando e direcionando a terem uma vida mais plena na tua presença, mais santificada, mais voltada para o teu querer. É a nossa gratidão ao Senhor e nossa oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja conosco. Amém. Meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, que Deus abençoe você, que Deus seja com você e que você possa ter a presença do Senhor na sua vida. Até o nosso próximo encontro.